Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPI-SM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua audiência, o seu acompanhamento semanal conosco aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado pelo carinho que todos vocês nos recebem aí nas ruas de Santa Maria, aquelas pessoas que são fiéis ao nosso programa. Muito obrigado. É por vocês que nós estamos sempre aqui tentando trazer informações atuais, pessoas que são oriundas da nossa cidade, que fazem a nossa cidade funcionar e ser aquela Santa Maria que nós tanto sonhamos. Hoje, antes, evidentemente, eu preciso fazer aqui o agradecimento aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 77 anos acelerando sonhos, concessionária Chevrolet. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente. A Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. E Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite o site da Casa do EPI SM.com.br. Lá você vai encontrar tudo que está afeto à segurança do trabalhador. Bem, hoje estamos aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria com mais um convidado. Vamos, com absoluta certeza, ter aqui um papo bastante produtivo, porque estamos com o delegado regional da Polícia Civil, Dr. Sandro Meiners. Delegado Sandro, obrigado. A gente sabe, Sandro, que nós temos aí uma série de compromissos e é tudo no relógio, né? Então, a gente sabe que tu deixou lá a tua delegacia, a missão importante que tu vem desempenhando, mas também, Sandro, é importante que a comunidade tenha conhecimento, né, do teu trabalho, enfim. Então, primeiramente, já agradecer para ti a forma como sempre a gente nos tratou, né? A forma como a nossa amizade que vem de longos anos. Ainda esses dias eu estava me lembrando de algumas operações que fizemos juntos. Então eu quero agradecer aqui a tua vinda até a TV Santa Maria. Mas antes, Sandro, eu gostaria, como nós fizemos sempre aqui, eu gostaria que tu contasse um pouquinho, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo operacional, que tu contasse um pouquinho para nós
quem é o delegado Sandro, né? O delegado Sandro é de Santa Maria, estudou aonde? Estudou em Santa Maria, enfim, um pouquinho da tua vida aí para que a comunidade saiba quem é o nosso novo delegado regional, embora sendo o velho delegado de Santa Maria, mas o novo delegado regional de Santa Maria. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. É um prazer estar na tua companhia, Vargas, a quem eu considero um grande amigo. Trabalhamos juntos durante muito tempo, né? Fizemos muitas operações juntos, era um grande parceiro nos momentos difíceis. A gente sabe que na segurança pública se tem momentos muito difíceis. Perfeito, e a parceria é fundamental. A parceria é fundamental para poder dar a resposta que a sociedade precisa. Correto. E isso nós fizemos muitas vezes juntos e fomos efetivos e colhemos bons frutos e bons resultados. Graças a Deus. Então é um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, falando um pouco sobre a minha história, né? Isso. Sobre a minha vivência. Eu sou natural da cidade de Santa Rosa, né? E vim a Santa Maria no ano de 1998 com o objetivo de fazer a faculdade de Direito, né? Vim para cá, finalzinho de 98, morei aqui em 99, e primeiro intencionava fazer outro curso, depois mudei, resolvi fazer Direito, fiz a faculdade de Direito em Santa Maria, me formei aqui no final de 95. Em 96 fiz um concurso para a Universidade Federal de Santa Maria, em 97 virei professor da Universidade Federal de Santa Maria. 97 professor da universidade. Professor do curso de Direito. Em 98 começou o concurso da polícia, acabei fazendo o concurso para delegado. Olha aí o que é o destino, hein? E em 99 ingressei nas fileiras da Polícia Civil e fui embora de Santa Maria. Né? Quer dizer, então eu morei muitos anos aqui. Chegou em 95, permaneceu... Foi em 95 que chegasse a Santa Maria? Não, cheguei em 99. 99? 99, finalzinho de 98. Morei aqui um período durante a faculdade. Sim. Né? Um pouquinho antes da faculdade, depois durante a faculdade. Depois de formado também como professor da faculdade. Cheguei a advogar um pouquinho. Chegou a exercer dentro da universidade como professor? Sim, foi quase 3 anos professor da universidade. Né? E advoguei um pouco também, inclusive até um pouco na área criminal também. Olha aí, ó. O início. Né? Mas depois resolvi ingressar nas fileiras da Polícia Civil. Em 99 fui para Porto Alegre fazer academia de polícia. Academia. E aí fui premiado com a primeira lotação na cidade de São Borja, né? Então tu iniciou a carreira em São Borja. Iniciei a carreira em São Borja. Já foi o batismo de fogo em São Borja na fronteira. Na fronteira, um local complicado, né? Uma cidade difícil, né? Conhece São Borja, sabe que é um local que tem uma criminalidade acentuada. Né? Para começar, obviamente, que é uma prova de fogo. Que bom, isso. Mas foi uma boa experiência, foram quase 5 anos de São Borja. Até que eu consegui vir para Santa Maria como delegado em 2004. 2004 foi quando tu chegasse aqui. E aí permaneço até então, e se possível, permanecerei o resto da minha atividade profissional aqui. Então, Sandro, 2004, desde 2004, és delegado em Santa Maria. Eu cheguei aqui em agosto de 2004. Inicialmente eu fui designado para ser o delegado titular da DPPA. Durei um mês ali na DPPA. E já assumi a DEFREC. Na verdade, eu trabalhei 5 dias ali, respondi já na DEFREC como substituto no mês seguinte. Sim. E no início do outro mês já assumi como titular da DEFREC. E aí permaneci na DEFREC durante 5 anos. Em 2009 eu saí um período, né, na gestão do Dr. Oscar. Fui ser titular da terceira DP, permaneci na terceira DP durante 2 anos. Já na metade de 2011... Aí já com o Arigoni na regional, eu retornei à DEFREC primeiramente como substituto, respondi uns 8 meses, até que eu voltei de forma definitiva. Eu fiquei acumulando as duas delegacias e em 2012, de forma definitiva, até a assunção da regional. Da regional, porque Sandro, tu ficou marcado muito envolvendo a DEFREC, né? Porque evidentemente é o fator de que foi aonde tu desempenhou durante mais tempo, né? Com certeza. O que a DEFREC trouxe de experiência para ti? Porque a DEFREC ela te dá uma série de oportunidades, né? E diversidades dentro da área investigativa e tudo mais. Mas eu gostaria que tu contasse um pouquinho o que a DEFREC acabou trazendo para ti de experiência e tudo mais. Bom, a DEFREC é uma delegacia diferente das demais delegacias porque ela trabalha com um nicho bem específico, ou seja, os crimes lá é furto de veículo, furto de quadrilha, o furto de agência bancária, de caixa eletrônico, Sim. o roubo de quadrilha, o roubo de veículo, o furto abjeto só quando for de grande magnitude e o tráfico de drogas, que talvez seja a mola propulsora, né? É o crime de maior, vamos dizer assim, efetividade que eu tive todo esse período de gestão da DEFREC.
Então, como tu tem esse grupo pequeno de delitos para trabalhar, e tem uma estrutura razoável para combater esses crimes, tu consegues fazer um critério seletivo mais específico. Tu não fica preso naquela demanda diária das ocorrências chegando, tu tendo que atender. Correto. Né? Então tu pode buscar o trabalho. Tu fica sabendo que tem um determinado crime acontecendo na região e tu começas a trabalhar esse fator. Tu começa a fazer uma investigação, te permite que tu tenha mais fôlego nas investigações, que tu possa aprofundá-las, que tu possa fazer lá interceptações telefônicas, quebras de sigilo. Perfeito. Tu não tem aquela pressa, aquela demanda que te cobra uma produtividade cotidiana, diária. Existe uma produtividade que a gente faz, mas dentro desses critérios, né? Dentro dessas demandas. E então, foram muitos trabalhos realizados, trabalhos de investigações que duraram até 2 anos de investigação, investigando um único grupo criminoso, até que a gente pudesse desarticular. Então, ela tem esse nuance diferenciado. Sim. Ela te permite trabalhar mais aprofundadamente. Eu tive várias experiências positivas. Nós, por exemplo, desmantelamos uma quadrilha na época que atuava lá em Belo Horizonte e dava golpes em todo o Brasil. Eram 18 estados. Eu me lembro, eu acho que tu chegou a viajar para Belo Horizonte, né? Fui lá em Belo Horizonte prender a quadrilha. 18 estados eram afetados por essa quadrilha. Só lesavam aposentados e aposentadas. Tivemos aposentados aqui de Santa Maria e da região lesados. Com isso, nós juntamos as ocorrências. Ficamos durante uns 8 meses interceptando as movimentações dessa quadrilha, e depois fomos a Belo Horizonte, prendemos lá 3 pessoas, depois regressamos lá para prender um quarto integrante dessa quadrilha. As pessoas foram presas, condenadas aqui na justiça local pela prática do estelionato, das fraudes. Eles tinham crimes em 180 e poucos municípios do Brasil. Né? A grande maioria era só aposentados. E pensionistas. Né? Eles compraram um banco de dados do INSS, a gente não conseguiu descobrir qual foi o servidor que vendeu, mas foi um servidor da Previdência que vendeu um banco de dados. Que loucura, hein? Então eles tinham informações, sabiam todos os dados atualizados, sabiam quanto a pessoa ganhava, quem era o beneficiário. A maioria das vítimas eram pensionistas, se aproveitavam então dos idosos e aí se locupletavam as custas. Movimentaram mais de 5 milhões de reais na época. Meu Deus do céu. Depois teve uma outra operação, e em outro município, em outro estado, obviamente que dá uma grande experiência para a gente interagir e ver uma outra realidade, um outro contexto de violência. Uma troca de informações. A DEFREC Santa Maria foi a primeira delegacia do Brasil que fez a investigação das extorsões por telefone dos falsos sequestros, em 2005. Tivemos o Rio de Janeiro, Complexo de Bangu, identificamos 12 pessoas dentro do Complexo de Bangu que praticavam esses delitos lá de dentro do Complexo de Bangu. Tivemos lá em vários morros do Rio de Janeiro cumprindo buscas, vendo aquela realidade da violência local lá também, né? Subir o morro, naquele contexto de risco de iminente confronto com traficantes, com bandidos. Não havia ainda UPPs, não havia regiões pacificadas ainda, então era um risco constante. Complicado. Cada mandado precisava de quase 20 homens para poder ser cumprido. Então, obviamente, foi uma experiência muito positiva também. Outra operação que foi muito interessante foi uma operação que envolvia gado, uma comercialização de gado clandestino aqui no estado. Também foram 2 anos de investigação. Os animais... Começamos uma investigação em Nova Palma, né? Havia uma pessoa de Nova Palma que fazia toda uma mecânica... O fio da meada. Exatamente. Ele começava a pegar bloco de pessoas que intencionavam se aposentar futuramente para fazer movimentações. Então ele comprava animais em uma relação de produtor-produtor e revendia animais para pessoas que não eram produtoras rurais, mas que tinham blocos que haviam sido obtidos mediante fraude lá no litoral. E os animais iam para os frigoríficos da região metropolitana, onde eram abatidos clandestinamente, sem inspeção sanitária. Todos eles produtos de abigeato. Não? Nem todos. Não era o abigeato. Não era abigeato, era apenas um crime de sonegação. Sim. Os animais eram comprados, só que o direcionamento deles não era uma relação entre produtor, que não é tributado. E aí iam para os frigoríficos, aí havia o abate, né, sem inspeção sanitária, obviamente, porque os animais eram de origem clandestina. Claro. E o segundo fator é que não havia recolhimento de tributos. Na época também um trabalho conjunto com a Receita Estadual, culminamos na prisão de 11 empresários que faziam a compra desses animais, né? Tanto o intermediário quanto donos de abatedouros e frigoríficos. Né? Então, olha, realmente a delegacia ela proporciona isso. Né? E acho que o coroamento desse trabalho ele vem em 2014, quando a DEFREC foi a delegacia que mais apreendeu drogas no estado do Rio Grande do Sul. Foram mais de 707 quilos de drogas. Então isso mostra, né, que quando a gente consegue fazer um trabalho especializado, focado num objetivo,
não atendendo aquela gigantesca demanda diária, né, dos pequenos delitos, das contravenções penais, que ocupam um tempo enorme, que são problemas que poderiam ser resolvidos com um pouco de bom senso entre as pessoas, mas pela falta do bom senso, pela falta do diálogo, da capacidade de mediar os seus conflitos, né, acabam caindo nos balcões das delegacias, sobrecarregando a Brigada Militar no atendimento de ocorrências de menor importância, quando deveriam estar focados em ocorrências de grande importância, que as pessoas estão necessitando efetivamente de um auxílio. Porque, Sandro, o que importa bastante é o fator resposta para a comunidade, né? Porque hoje a comunidade, como sempre aconteceu, a comunidade ela é sempre carente por respostas. Então, quando a polícia ou qualquer outro setor consegue dar essa resposta, se cria aí, Sandro, uma credibilidade muito grande, né? Então, a DEFREC Santa Maria, sem dúvida nenhuma, ela sempre foi um modelo, tenho absoluta certeza do que estou falando, para o Rio Grande do Sul como um todo, justamente pelo fato de dar a resposta, né? E uma das coisas que nós medimos aí, o grau de criminalidade, o problema todo da segurança pública, é o fator homicídios. E a DEFREC também sempre nos deu uma pronta resposta, né, na autoria da grande maioria dos homicídios. E isso realmente dá esta credibilidade para a comunidade em termos de resposta. O que acontece? Nós tivemos, talvez, Vargas, em 2013, 2012, tendo os primeiros passos nesse sentido. Em 2013, a coisa andou bastante. Em 2014, explodiu o número de homicídios em Santa Maria, né? Certo, foi um fator crescente, né? Uma estatística crescente. E por que isso aconteceu em Santa Maria? Porque Santa Maria foi escolhida aqui, foi visualizada como sendo um polo com um grande potencial de distribuição de drogas. Então trouxe para cá um tipo de criminoso diferente, trouxe para cá um investimento dos criminosos. Tem muitos traficantes que não se instalaram em Santa Maria, mas passaram a vender e a financiar traficantes locais. De forma indireta. De forma indireta. Isso fez com que traficantes locais crescessem, ocorresse uma movimentação financeira maior no submundo do crime. Alguns se fortaleceram com isso, ganharam poder, ganharam dinheiro, e aí passam a estabelecer territórios, domínio de territórios, e aí passaram a brigar por poder, por espaço, né? E essas brigas entre os traficantes, ou até, infelizmente, entre usuário e traficante, né? O débito, né? A dívida, acabaram, vamos dizer assim, gerando essa estatística absurda de crescimento dos homicídios, que é difícil de diminuir. Né? Então, automaticamente, mesmo aumentando as apreensões e combatendo o tráfico de forma mais efetiva, nós não conseguimos mexer nessa estatística dos homicídios, porque eles são fruto desses desentendimentos. Porque a grande maioria, Sandro, dentro do aspecto investigativo, ele acabou comprovando isso, né? Que era, a grande maioria envolvia droga e droga, situação, custo, dívida, enfim, movimentava mais ou menos dentro desse sentido. Exatamente. Ano passado nós tivemos cerca de 50 homicídios, mais 6 latrocínios, né? Esse ano já estamos com 44 mortes violentas, seriam 42 homicídios e 2 latrocínios. Menos latrocínios, mas os homicídios eles caminham no mesmo ritmo do ano passado. E se nós formos fazer esse comparativo, no ano passado a gente verificou que cerca de 75% a 80% tinham como motivação a questão drogas. Sim. Seja a relação traficante-traficante, seja a relação traficante-usuário, dependente. Isso. Este ano, o número não é tão acentuado nesse sentido. O que está se demonstrando também é que existe um outro fator que vem vindo por detrás disso, que é o fator do ajuste de contas. Nós tivemos ano passado muitos homicídios e cerca de 180 a 200 tentativas de homicídio. Essas tentativas de homicídio... Que se caracterizavam da dívida, da cobrança da dívida. Tudo isso, vamos dizer assim, 80% desse número, sim. Tá. Então nós vamos tirar aí de 200 e poucos fatos, nós vamos dizer aí que 160 fatos têm uma motivação nas drogas. Ou mais. Sim. Ou mais, porque alguns fatos não se apura a motivação. Quando isso acontece, isso gera vamos dizer assim, novas contendas, novos conflitos. E esses conflitos eles vão ser resolvidos no mundo da criminalidade. Tu sabes bem como é que funciona isso, né? Tem criminosos. Eu sempre digo que para a polícia investigar é mais fácil investigar o homicídio do que a tentativa. No homicídio, a vítima, os familiares da vítima, morreu, os familiares da vítima procuram a polícia e contam tudo que sabem. Contam tudo. Quando há uma tentativa de homicídio,
a vítima não conta nada. Não. Por um fator muito primordial. Ela quer resolver isso à moda dela. Ela quer dar o troco. Aham. Ela quer se vingar do fato. A questão vingança. Ela não quer que ele seja preso. Se ele for preso, ela não consegue acertar Certo. as contas. E Então, algumas coisas, se ela abrir, ela vai acabar dando também se incriminando, Com produzindo certeza. prova Contra si mesmo. Contra si mesmo. com né? certeza. Então, o que eu estou vendo este ano? Alguns fatos que aconteceram no ano passado estão tendo uma revanche, estão tendo um revide neste ano. Então, esse ano não então, essa ligação do ano passado com esse ano, uma tentativa que não deu certo ano passado virou um homicídio esse ano. Olha aí. Ó. Ou uma tentativa do ano passado produziu outra tentativa este ano. Quer dizer, nós estamos trabalhando, né, com o fruto da violência do ano passado. Então, esse ano nós temos dois fatores, o que pode até aumentar a estatística do ano anterior. Porque nós temos o fator drogas, que continua acontecendo. Sim. E nós temos aliado a esse ainda o fator decorrente dos crimes Aquilo que contra a vida. acabou não acontecendo lá o ano passado. Ou que aconteceu. Ou que aconteceu. O que aconteceu. Ou que aconteceu e está dando revide agora. O familiar da vítima, o amigo da vítima, o parceiro da vítima, tentando se vingar de um fato que aconteceu no ano anterior. Então a vingança tem sido também um fator que tem motivado a prática desses crimes. Então isso preocupa. Né? Sem dúvida. Por isso que quando eu cheguei na regional, eu levantei a primeira bandeira lá com um objetivo. Tá. Criação de uma delegacia especializada em crimes de homicídio. Alguns dizem, mas não precisa, outros dizem, precisa porque nós precisamos dar uma resposta. Porque tem aí, Sandro, uma investigação continuada, né? Exato. Porque daqui um pouco tu chega lá, voltando àquele ponto que tu falaste antes, o homicídio aquele ou a tentativa de homicídio que aconteceu o ano passado e que a investigação teve o início, meio e fim, terminou a investigação. Só que este término da investigação processual e o inquérito e tudo mais para se mandar para a justiça, dentro dessa nova missão, então, para a Delegacia de Homicídios, existe ali uma conexão. Ela tem que ser continuada a sua observação e investigação, porque ela vai gerar lá na frente, como está gerando agora, Claro. um novo fato. O que nós precisamos? O que eu visualizo que pode trazer de proveito para a sociedade santamarense uma delegacia de homicídios? Nós vamos ter um grupo que vai se especializar, que vai investigar o homicídio doloso, o homicídio culposo e a tentativa de homicídio. Nós temos uma alta resposta nos homicídios, 80% são Isso, resolvidos. que eu referi agora, que é Essa resposta é satisfatória. um ponto muito positivo. Esse é um número de primeiro mundo, é um Isso. número melhor que dos Estados Unidos, que a Inglaterra, enfim, a estatística é elevadíssima. Certo. Mas nós não temos a mesma resposta, o mesmo grau de resolução no que tange as tentativas. Certo. Então o que acontece? Nós precisamos melhorar esse dado, porque a tentativa está virando uma outra tentativa, um outro homicídio, ela está propiciando uma nova violência, um novo atentado. E veja bem, o criminoso não escolhe local para executar o seu comportamento. Quando ele tem uma intenção, ele planeja, mas ele vai executar no momento em que ele achar que o seu alvo está distraído, Isto. que o seu alvo está Vai vulnerável. ser o melhor momento para que ele efetue. Consiga efetividade. Isso não precisa acontecer lá onde é que eles moram, por exemplo. Sim. Isso pode acontecer no calçadão de Santa Maria. Correto. Isso pode acontecer na frente do shopping. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Aonde tem outras pessoas que acabam sendo vítimas colaterais desse crime. Então nós temos que nos preocupar com isso também. E com esta situação, vamos especializar o grupo de policiais, vamos aproximar as instituições, a gente vai se aproximar mais ainda da brigada nesse campo da questão do homicídio. Sim. Vamos aproximar do Ministério Público, que também, né, é quem vai oferecer a denúncia. Faz todo um... E vamos ter um juiz que vai tratar só desses casos, porque é o juiz que vai tratar da vara do júri. Certo. Então, obviamente, que vai haver uma integração maior entre as instituições e a resposta tende a ser melhor. Policiais especializados, um grupo especializado, com respostas mais rápidas, com investigação incontinente, começa imediatamente após o fato. As equipes vão ficar 24 horas de sobreaviso, de plantão. Elas vão ir no local do fato e começam a investigação imediatamente após. Inicia a investigação. Exatamente. Sandro, eu preciso fazer um intervalo. Perfeito. E nós, essa delegacia do homicídio, sem dúvida nenhuma, já desde o momento que tu anunciaste lá, na tua posse, enfim, a sociedade como um todo, ela vibrou com essa notícia, né? E aí eu gostaria então que tu desse um pouquinho mais de atenção para essa delegacia aí, porque eu tenho absoluta certeza que vai ser muito importante para todos nós. Bem, vocês viram que
as informações são muito grandes e a forma como a Polícia Civil vem agindo em Santa Maria, dando essas respostas, como falei aqui, ela é fundamental para a nossa boa convivência e para a nossa real segurança. Então, no segundo bloco, nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa situação envolvendo os homicídios e também vendo aí quais são os planejamentos do novo delegado regional aqui de Santa Maria. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, apoio cultural. Uglione Concessionária Chevrolet, nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. É tempo de refletir sobre o presente e o impacto das nossas atitudes no mundo em que vivemos. Com um ensino experiente e de qualidade, a Fadisma é o lugar que melhor prepara para os desafios dos novos tempos. Vestibular de Verão Fadisma, inspirados por um novo tempo. Vagas para Direito e Ciências Contábeis. Inscrições até 27 de novembro em fadisma.com.br. Prova dia 29 de novembro. Olá, estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, um programa com informação, polêmica e cultura. Hoje estamos aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET, com o nosso delegado regional da Polícia Civil, delegado Sandro Meiners. O delegado Sandro que, como contou no início do nosso primeiro bloco, a sua história envolvendo Santa Maria, e nós já podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que ele já é um cidadão santamariense, né? E é importante isso para nós, por quê? Porque ele já conhece muito bem como se desenvolve a nossa comunidade, os seus problemas, e eu tenho absoluta certeza, fará um grande trabalho junto à delegacia regional aqui em Santa Maria, com toda a sua experiência, principalmente junto à DEFREC. Delegado Sandro, agora no intervalo nós falamos de novo aqui a respeito da droga, né? A droga, ela realmente, como o próprio nome já diz, né? Nós temos aí um problema gravíssimo que ela entra nessa estatística de forma direta ou indireta, mas eu tenho absoluta certeza que ao folhear lá os inquéritos nós vamos encontrar sempre alguma coisa relacionada com a droga. Então, realmente é um problema gravíssimo. Mas nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a delegacia de homicídios, né? Como que está o planejamento desta nova delegacia? Bom, a Delegacia de Homicídios, na verdade, ela vai... Como eu não consigo criar um novo órgão policial, por toda essa questão de contingenciamento de recursos... Perfeito. Enfim, nós vamos transformar a Delegacia de Delitos de Trânsito hoje na Delegacia de Homicídio. E a Delegacia de Homicídio vai absorver aquela demanda da Delegacia de Delitos de Trânsito, principalmente o que tange os homicídios de trânsito. Então no próprio local onde hoje existe a nossa Delegacia de Trânsito, ela vai se transformar em Delegacia de Homicídios, mas vai estar o trânsito, a Delegacia de Trânsito vai estar trabalhando junto ali. Vai estar trabalhando junto. A estrutura dela vai ser absorvida pela Delegacia de Homicídios. Perfeito. Vamos aproveitar os servidores, as viaturas, o prédio,
Claro, obviamente que nós vamos colocar ali mais recursos, mais viaturas, mais policiais. Mais gente, claro. Porque eu quero criar equipes, né? E as equipes vão começar, vão ter um trabalho completo. A equipe vai no local do fato, vai investigar e vai fazer o inquérito, do fato ao término do inquérito, com todas as medidas cautelares, com a prisão se for necessária, sim. ou flagrante ou preventiva, o levantamento do local, trabalho junto com os peritos e vão concluir o inquérito. Então cada equipe ela começa e termina a investigação. O que normalmente nas delegacias, quer dizer, a equipe de investigação faz o trabalho preliminar, faz o levantamento da autoria. E passa esse material para uma outra equipe. Para uma outra equipe que é do cartório, que vai fazer o fechamento. Sim. Ali não, a delegacia vai ter equipes que vão começar e vão terminar. Importantíssimo isso, tendo em vista o conhecimento já do local do crime. Exatamente. Então nós vamos colocar essas equipes, as equipes vão trabalhar de segunda-feira às 8 da manhã, a próxima segunda-feira às 8 da manhã, vão absorver todos os fatos que vão acontecer dentro dessa semana. E a partir daí, na semana seguinte, entra outra equipe e aquela equipe traz essa demanda que ela recebeu na semana seguinte e vai se dedicar especificamente a esse trabalho, até a resolução dele. Quer dizer, a ideia é ter 3 equipes trabalhando nesse sentido. Então, obviamente, a gente dá um fôlego, né? Ela vai ter lá 2 semanas de intervalo para que ela possa trabalhar naqueles fatos que aconteceram de forma exaustiva, de forma completa, né? Vamos tentar aparelhar com alguma tecnologia, com alguns equipamentos que vão ajudar nessa investigação. Excelente a notícia. Eu acho que nós vamos ganhar muito com isso. Eu tenho essa leitura porque em algumas cidades em que foram criados já delegacias de homicídio, vamos usar o exemplo aqui, Passo Fundo, Caxias, Pelotas, a curva começa a ser uma curva decrescente. No momento em que a polícia começa a dar a resposta, começa a elucidar a autoria, identificou o autor, prendeu o autor do fato. Vai haver um recuo, tem que haver esse recuo. O criminoso começa a pensar diferente. Bom, esse é o objetivo. Né, a polícia está prendendo quem mata. Bom, a gente sabe que isso não vai resolver o problema, mas é a primeira resposta. Segundo, nós damos uma resposta para a sociedade. A sociedade precisa se sentir segura. E se sente segura no momento em que a polícia prende, no momento que a polícia está agindo, está trabalhando, está retirando de circulação a pessoa que tem a capacidade de matar, que tem a capacidade de tirar a vida de alguém. Correto. Né? Que é o bem mais sagrado que nós possuímos. Não tem dúvida. Então nós temos que trabalhar com eficiência nessa questão. Sandro, o prédio da delegacia ele vai continuar sendo aquele lá próximo ao Big, lá na Fernando Ferrari, lá embaixo? Era o mesmo local? O mesmo local. O mesmo local da delegacia de trânsito? Nesse momento a gente vai trabalhar com isso. Né? Eu sei que o ideal seria, talvez, que nós conseguíssemos um prédio onde que essa delegacia de homicídios trabalhasse junto com a DPPA, né? Para já sair... Né, para as equipes já saírem juntas para atender o local do crime, mas obviamente que nós não temos essa condição. Nesse primeiro momento... Em função dessa questão financeira do Estado, não se pensa hoje em mudança de prédio, não há um momento oportuno para isso. Talvez no futuro, né? Talvez no futuro a gente vai trabalhar nessa questão. Né? Estamos trabalhando para sanar outras questões, estamos melhorando a questão de computadores, de rede lógica, do atendimento da DPPA, equipamentos novos para parar aquelas impressoras antigas, matriciais que ainda são utilizadas. Nós estamos numa tecnologia ultrapassada, estamos tentando mudar essa questão. A tecnologia ela vai a galope, né? Exatamente. Nós vivemos a sociedade da tecnologia e da informação, né? As coisas andam com muita velocidade, né? E é difícil acompanhar a velocidade com que as coisas, né? Com que a evolução das coisas acontece. Mas nós temos, dentro das nossas limitações, dentro dos nossos parcos recursos, né? Temos que dar uma resposta. Estamos buscando essas respostas. Que bom. Né? Que bom. Eu já tenho um aval, Vargas, eu tenho um aval positivo já do diretor de Polícia do Interior e do chefe de polícia para a criação da delegacia, para fundi-la desta forma. Certo. Eu já minutei até o decreto governamental, que é uma exigência que é feita, que depois vai para oficializar vai para o governador, para que ele faça a análise dele sobre isso, nos moldes já de outras delegacias, especificando ali quais são as atribuições detalhadas. A questão de substituir a delegacia de trânsito e agregar ela é do chefe de polícia, essa decisão, no momento em que isso já foi uma alternativa utilizada por cidades como Pelotas, Caxias e Passo Fundo. Dentro do mesmo modelo. Dentro do mesmo modelo. Então não há necessidade de nós termos uma delegacia específica para trânsito, mas para homicídio sim. Perfeito. Então nós vamos especializar e vamos trabalhar focados nisso. E Santo, tu tens ideia de tempo? Quanto tempo mais ela vai estar a pleno vapor? Olha, a expectativa era que ela começasse a funcionar antes do final do ano. Então vamos aguardar e torcer que
não haja nenhum entrave Sim, burocrático nesse momento, né, para que a gente possa fazer essa delegacia funcionar. Eu acho que a sociedade de Santa Maria vai ganhar muito com isso. Nós, como cidadãos santamarenses, eu me considero um cidadão santamarense. Foi o que eu falei agora no início, né? Fixei raiz aqui, né? Minha família mora aqui, minha esposa é daqui, então eu quero ficar em Santa Maria, né? Sou professor aqui também, né? Tenho uma coisa que eu não coloquei aqui, Sandro. Tem uma vida aqui, né? Quando eu fiz a tua apresentação. Tu és professor da Unifra. Unifra, né? Unifra, Unifra, perfeito. Eu tenho um dado de curiosidade aí, né? Eu tenho mais tempo de professor do que de delegado. Né? Até pelo fato de ter, claro, dentro da universidade, né? Eu trabalhei UFSM. quase 3 anos na UFSM, depois trabalhei 3 anos e meio na Urcamp e hoje trabalho há 11 anos, mais de 11 anos na Unifra. Olha só. Né? Então isso é, obviamente, que já tem uma experiência. Eu tenho 16 anos como delegado e como professor mais ou menos uns 17. Sandro, né? esta parte desse contato com essa juventude, né? Ela acaba nos renovando, né? Eu lembro assim da minha época, quando nós tínhamos aqueles cursos regulares de sargento e de soldado aqui na SFAS, no 1º Regimento, e que tu acaba se automotivando, né? Porque tu tá com aquela juventude ali, tu estás passando aquele conhecimento que tu tem, né? Para aquele grupo ali e tudo mais, e isso vai te motivando e tu vai crescendo, sem dúvida nenhuma, com isso, né? Então isso é excelente. Porque, na verdade, o magistério é uma troca de informações, né? Tu leva as tuas experiências, o teu conhecimento... Mas tu recebe muita coisa daquela gurizada. Exatamente aí que eu queria chegar, exatamente. Tu recebe o conhecimento, a vontade de aprender. Isso. Né? E essa simbiose, né, que existe entre essa atividade, ela é uma atividade que traz muito proveito. E te obriga a estudar, né? Te obriga a estar sempre atualizado. Mais né? isso. Isso é importante, né? Eu acho que nós, como profissionais da área do direito, da segurança pública, nós precisamos estar sempre atualizados. Nós precisamos conhecer as regras, nós precisamos saber decidir as coisas com rapidez. O delegado tem essa questão, né? Tu está ali sentado ou em casa, muitas vezes, o telefone toca, é uma situação de flagrância que está sendo apresentada lá. Tu tem que saber qual é o crime que aconteceu. E cada caso é um caso diferente, né? Exatamente. Sempre tem uma peculiaridade nesses casos. E aí o cara diz assim, não, é mais um homicídio. Não é mais um homicídio. É mais um roubo. Não é mais um roubo. Cada um tem a sua peculiaridade e exige, né? Cada caso tem a sua história, o seu enredo. E aí tu tem que saber exatamente como trabalhar essa questão. Então, obviamente que exige bastante, né? Exige bastante. Mas é importante. Eu gosto muito dessa atividade. A parte investigativa ela é apaixonante, né, Sandro? É apaixonante, né? Né? A polícia, tem gente que diz que a polícia é uma cachaça. Uma cachaça. Porque... E a investigação é mais ainda. Sim. Né? Ela é mais ainda, porque... a gente começa a se enfronhar cada vez mais, se aprofundar nos fatos, trabalhar com afinco neles, e isso começa a gerar um envolvimento, né? E o interessante é que a equipe que trabalha junto, numa investigação difícil, numa investigação árdua, em que muitas vezes tu tenta e não consegue, tu erra aqui, não consegue ali, tem uma dificuldade a colar, mas daqui a pouco tu consegue chegar lá, num determinado momento, consegue comprovar, produzir materialidade. Sim, e a equipe começa a trazer fatos novos, né? E as coisas vão, dentro do quebra-cabeça, elas vão se organizando, as peças vão encaixando. Então, eu acredito que o investigador apaixonado, como todos são, sem dúvida nenhuma, o sujeito até na hora do seu descanso, ele fica com a cabeça dele pensando naquilo, né? Porque isso aconteceu dessa forma, eu tenho que agir dessa, eu tenho que buscar o fulano, eu tenho que fazer contato com o ciclano. Eu acho que a situação, ela acaba, mesmo na hora de folga, lá na hora do seu lazer, ele está... Com certeza. Eu estou em casa e estou no WhatsApp, estou na internet, estou conversando com a equipe, estou pesquisando, a equipe está no campo, muitas vezes está me passando informações, eu já estou pesquisando, dando respostas, estão ligando, dizendo, e aí, chefe, qual é que é Fizemos, não fizemos, vamos fazer, traçando estratégia, qual é a próxima jogada do tabuleiro do xadrez que nós vamos dar, né? Tabuleiro do xadrez. Porque, veja bem, a investigação ela precisa escolher o momento certo, não pode se precipitar, não pode ser afobado. Pode perder tudo. Tem que ter paciência, né? Tem que saber absorver alguns golpes que a gente leva no curso das investigações. Às vezes tu imagina uma coisa é outra, perdeu a oportunidade no momento. Correto. Né? Tinha que fazer um deslocamento, o trânsito atrapalhou, não deu certo, enfim, houve um problema com a viatura, quebrou a viatura da equipe que está se deslocando. E agora qual é a alternativa que me... Quer dizer, tu tem que estar sempre preparado com isso, mas ela vai envolvendo, né?
E falasse bem a questão da investigação. E aí eu tenho talvez a maior experiência profissional que eu tive todos esses anos como delegado foi a investigação do inquérito da Boate Kiss. Eu só imagino. Esse foi, obviamente, algo que absorveu muito, né? Eu fiquei durante 24 horas mesmo. 52 dias ali, praticamente, né? Trabalhando massivamente. Deu nisso. quase 2 meses, né? Dia e noite, sábado e domingo, eu ia todos os dias da delegacia. Eu sou uma pessoa muito determinada nas coisas. Quando eu começo uma coisa, eu ponho um objetivo e não desisto dele, né? E sou teimoso também nessa questão, obstinado. Tem que ser, o investigador tem que ser. E a gente trabalhava e como dissesse, né, eu acordava lá 5, 6 horas da manhã todos os dias, né, um relógio biológico. Já com a cabeça a cabeça a mil funcionando, quais é que são as atividades do dia, porque nós tínhamos uma equipe de mais ou menos 25 pessoas, né? Era eu que tinha esse comando direto ali, eu comandei diretamente o inquérito, né? Estava todos os dias com a equipe ali, produzindo documentos, produzindo atos, medidas cautelares, o contato com o judiciário, o contato com o Ministério Público, né? E colhendo depoimentos, né? Sei lá, 800 depoimentos que foram colhidos, eu devo ter ouvido quase metade deles, né? Nós ouvimos às vezes e trocávamos ideia entre os outros delegados ali que participavam da colheita dos depoimentos para tirar informações iam surgindo minuto após minuto, né? Saía de uma sala, uma pressão incrível, a pressão muito grande, a responsabilidade muito grande, né? Mas conseguimos dar uma resposta. Certo, né? certo. Acho que a polícia tem essa missão. A polícia tem a obrigação de levantar os fatos. Sim, de cumprir a sua missão, Sandro, até esse ponto, né? Exatamente. Quando chegou nesse ponto, pegar toda essa materialidade e fazer a entrega para a fase seguinte. Então, isso deve ser assim, muito gratificante. A partir do momento em que, olha, a minha parte está aqui, está feita. Talvez não de forma ideal, talvez não como a gente sonhasse em fazer, mas com absoluta certeza de que aquilo foi feito da melhor forma possível, né? Com todo o esforço da equipe, enfim, né? Porque na verdade o que aconteceu? Nós produzimos um maior inquérito do Brasil em 52 dias, né? Quer dizer, uma investigação, então curto espaço de tempo. Esse foi um desafio que... talvez tenha uma investigação que tenha produzido mais documentos, mas um espaço de tempo muito maior. É a questão tempo. Na questão temporal, dificilmente alguém vai fazer, e tomara que nunca precise ser feito. Verdade. Né, numa situação dessas, né? Mas foi feito e isso exigia diariamente um esforço muito grande, né? E o quebra-cabeça ser montado, ser estruturado, para ao final se dar, né, aquela resposta. O que vem depois, claro, não é responsabilidade minha. Sim, mas eu tenho que ter a consciência tranquila de que até onde eu fiz, isso, a nossa parte eu fiz o meu melhor, foi a nossa feita. parte. E aí, Sandro, uma coisa importantíssima, né? Que tu estás aí lidando com a justiça plena e pessoas. Então, assim, essa é uma situação que ela tem que estar sempre focada, porque tu imagina o seguinte, uma determinada situação em que tu deixa de apreciar um determinado fato, um enredo, e que aquele fato iria realmente incriminar ou trazer a materialidade para aquela pessoa, e aquela pessoa acabou escapando. E o contrário, olha, de repente aqui por uma falha A ou B, eu acabei trazendo para dentro do processo alguém, vamos colocar entre aspas, inocente. Então, veja bem o grau de responsabilidade, né? de todo o processo de investigação, de trazer depoimentos, colher aquilo que é necessário, dar credibilidade para aquilo que está sendo dito ou não. Então, veja bem, estão lidando com pessoas, com vidas, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande responsabilidade. Sandro, vamos falar um pouquinho do... O nosso tempo voa, né? Tu viu que o negócio vamos falar um pouquinho da nova missão, porque a nossa situação, Sandro, como gestor, né, como comandante, daqui um pouco tu partiu de uma situação em que tu era mais um na engrenagem das delegacias de Santa Maria, agora tu és o coordenador de todas elas, né? De todas elas. Então, como está se sentindo aí o delegado Sandro fazendo a coordenação? Evidentemente, como falei no início, com toda uma bagagem da experiência e tudo mais que pode
chamar um delegado de qualquer delegacia especializada e conversar de igual para igual. Isso é muito importante, né? Porque traz aí um grau de credibilidade, repetindo, para aquele delegado. Olha, tu vai chamar lá a delegada Débora, por exemplo, da Delegacia da Mulher, e tu tem condições de dizer, olha, quem sabe fizemos assim. Tu vai ouvir muito ela também pelo fato da experiência dela junto a essa delegacia. Enfim, como que está agora o delegado Sandro numa situação macro, né? Porque ele está agora gerenciando todas essas delegacias. Como está esse comportamento? Como está sendo essa adaptação aí? Bom, em primeiro lugar, a nossa região ela tem 26 delegacias. Né? Durante esse tempo de atividade profissional em Santa Maria, eu respondi por quase todas elas. Por 24 então, delegacias eu cheguei a responder, mesmo não sendo titular. Outro fato positivo. Em algum momento eu respondi. Então, conheço um pouco da realidade de cada uma das delegacias, um pouco do funcionamento dos policiais que trabalham em cada uma das delegacias. Sim, essas equipes todas. E também da realidade das comunidades. Não podemos pensar só em Santa Maria, né? Correto. São 21 cidades, 21 municípios que são abrangidos. É importante até que tu fale aqui para nós, Sandro, porque pega, em termos de municípios, quantos municípios são no total? São 21 municípios. 21 municípios. 21, pega toda a Quarta Colônia? Toda a Quarta Colônia, pegamos São Cepé, São Pedro, Dilermando, Quevedos, Torupi. Aí vamos aqui para Jari, Tupã, Júlio Castilhos, né? Pegamos lá Pinhal Grande ainda que não. Olha só, faz esse giro aí. E aí pega aqui ainda Itaara, né? Silveira Martins, enfim, ainda já nessa altura. Formigueiro também, né? Restinga Seca, né? Que fica um pouquinho fora do eixo da Quarta Colônia. Da Quarta Colônia. Então, realmente, a região é grande, quase 500 mil de habitantes que são abrangidos pelas delegacias desta região. Né? Então, conhecendo os municípios e as realidades ajuda bastante. Você sabe exatamente quais são os problemas que cada uma das comunidades tem, Sim. Quais são aqueles problemas que incomodam. Sim, eles são pontuais, né? Cada comunidade tem a sua. As cidades maiores, que são, por exemplo, São Cepé, Júlio Castilhos, Tupã e São Pedro, por todas elas eu respondi, né? São Pedro, 2 anos, conheço muito bem a realidade ali. Júlio Castilhos, mais de 8 meses. Um único período foram 8 meses, fora outros períodos esporádicos. Tupã-Ciretã, rotineiramente também, fiz muitas operações de Tupã-Ciretã. São Cepé também. Então, obviamente, conhecendo esses municípios, a exceção Restinga, Seca e Agudo foram os únicos municípios que eu nunca respondi especificamente. E as delegacias da cidade todas. Sim, né? sim. Então, eu posso dizer, né, que tem um pouco de experiência em cada uma das vivências. Correto. Então, obviamente, isso ajuda bastante, um conhecimento pleno dessas questões. Né? A experiência que se tem, né, de investigação ajuda bastante. Né? O tempo que eu tenho de atividade me dá, vamos dizer assim, um olhar, né, que me dá assim, uma condição de me sentir preparado para essa missão. É difícil, óbvio, administrar pessoas. Claro. Administrar pessoas, ainda mais no momento como nós estamos vivendo hoje no Estado do Rio Grande do Sul. Verdade. Dificuldades, iminência, atraso salarial, iminência de novos atrasos, notícias ruins a todo momento, mas nós temos que olhar para o horizonte. Né? Sim, tem que se fazer aquilo que está no nosso alcance. Nós não podemos ficar simplesmente reclamando. Sim. Né? Eu sou daquele, eu arregaço as mangas e vamos trabalhar. Né? E eu acho que o gestor tem a obrigação de planejar. Né? Então, eu já planejei, estou planejando. Existem metas de trabalho que estão sendo, vamos dizer assim, apresentadas para os delegados, para as delegacias. Eu começo agora, nos próximos dias, a fazer uma recorrida em todas as delegacias, em todos os municípios. Importante essa visita em loco, né, Sandro? Para ver a realidade dos órgãos, para ver como é que o pessoal está sentindo a situação do local. Daqui a pouco eu vou visitar o prefeito, o juiz, o promotor, né, a Câmara de Vereadores, para buscar essa leitura do município. Sim. Quais são as demandas mais prementes da comunidade, o que mais assola, qual é o crime que mais assola, o que mais incomoda. Às vezes, mesmo pacatas cidades, tem algum crime que está incomodando. Sim. Para a gente poder focar as ações. Né? É que isso acaba gerando essa sensação contrária de insegurança. E o que nós temos que fazer é fazer com que essa sociedade tenha essa sensação de segurança. Exatamente. Nós já começamos a fazer algumas operações, né, na minha gestão. Tivemos uma operação grande de Restinga Seca já na minha gestão, combatendo o tráfico de drogas. Muito bom resultado. Uma operação na semana passada em São Pedro do Sul, de Lermando Aguiar, para combater o crime ocorrido em propriedades rurais. Né? Nós vimos ali alguma coisa de objetos. 5 pessoas presas, 4 preventivamente por roubo e mais uma que foi pega com uma arma de fogo de calibre restrito. Quer dizer, já recuperamos objetos roubados das vítimas, já
trazendo um pouco mais de tranquilidade. É a resposta aquela que nós falamos. Ó. Resposta, resposta e resposta. Delegacia de Formigueiro recuperando animais de abigeato de grande monta no interior de Formigueiro. Aqui em Santa Maria, quer dizer, participo também de um grupo de combate a abigeato que foi instalado lá em São Gabriel, que é uma equipe que vai atuar em toda a região com policiais, tanto a Brigada Militar, que criou um grupo de trabalho lá, quanto a Polícia Civil, e ambas vão trabalhar nesse combate, uma para prevenir, a outra para reprimir, certo. Né? Mas estão trabalhando integradamente para dar essa resposta. Então é muito importante a gente ter uma investigação focada, né? Especializada, pontual, cirúrgica. Né? Nós temos que trabalhar com inteligência. Né? Já foi o tempo... Inteligência. Inteligência é o segredo. Né? E a inteligência, municiado de informações, de conhecimento das circunstâncias, é que tu pode traçar o planejamento. Sim, né? sim. Não se permite mais hoje que o Estado trabalhe simplesmente para apagar incêndio. Correto. A gente sabe que tem que dar as Correto. respostas, mas nós temos que ter ações planejadas, nós temos que saber aonde nós temos que atuar. Porque às vezes atuando planejadamente, buscando... Planejamento estratégico. Exatamente. Esse planejamento vai te permitir não só combater aquele crime, mas outros crimes. E mais... Sim, são as consequências. As né, consequências, os efeitos colaterais desses fatos. E mais, tu resgata uma sensação de segurança para uma comunidade, tu resgata a credibilidade do Estado naquela comunidade, e isso faz com que tu aumente a integração. Né? Eu acho que a integração Estado, polícia, Correto. Sociedade é fundamental. Não existe crime que aconteça nas ruas da nossa cidade que não tenha alguém da comunidade que saiba, que tenha visto, Isso. que tenha ouvido falar sobre isso. Alguma coisa, essa pessoa vai ser fundamental nesta informação. E no momento que tu aproxima, essa informação ela vai chegar. Sim. E nós precisamos que a informação chegue. Quanto mais informações nós recebermos... Sem medo de ter o seu envolvimento direto e tudo mais. Na minha época eu sempre falava isso, Sandro, de que as pessoas elas têm que confiar em nós, na polícia, ela tem que confiar na polícia. Se é uma pessoa de bem, né, ela tem que confiar na polícia e ela pode, com a maior tranquilidade, dizer o que está acontecendo e vai ter a sua identidade preservada, que ão não vai se envolver, mas alguma coisa que ela for dizer lá, com credibilidade, nós vamos ter assim, ó, o fato importantíssimo para desvendar todo um mistério que estava em torno daquele fato. Né? Exatamente. E isso só se consegue no momento que as pessoas veem que a polícia está trabalhando com eficiência, está trabalhando com seriedade, né, com afinco, e aí, obviamente, que passam a acreditar mais, passam a denunciar mais, e os resultados são para todos. Não né? tem dúvida. Então, eu acho que essa questão, nós temos que saber, se o crime consegue ser organizado, é inconcebível que o Estado, enquanto instituição... Não tenha a sua organização. Não tenha a sua organização. Primeiro, para se integrar entre os seus organismos, entre os seus braços de atividade. Isso. Né? Então, polícias, Ministério Público, Poder Judiciário. Mas são outros poderes. Não, todos têm que ter o mesmo compromisso social, voltado para o social. Nós somos servidores públicos, nós somos pagos para servir a sociedade. Né? E temos que fazer isso com determinação. Quem não quiser servir o público, que vai fazer outra coisa. Vai para a iniciativa privada. Vai fazer outra atividade profissional. Correto, né? correto. Então é importante essa integração, porque no momento que os órgãos estiverem integrados e a população vê que as coisas funcionam, né? Temos dificuldades? Sempre vamos ter dificuldades. Né? É normal termos dificuldades. Sim. Nós temos que nos reinventar para superar as dificuldades, criar alternativas. Nós temos um problema também grave que fomenta as nossas estatísticas, que é a questão prisional. A gente sabe disso, né? É outro fator e é difícil, crítico. E é difícil melhorar indicadores de criminalidade no momento em que nós temos um colapso do sistema prisional. Não estou falando Santa Maria, estou falando... Não. Santa Maria não é ainda um local com problema. Né? Como Porto Alegre, como região metropolitana. Falta de vagas em presídio. Exatamente. Então, mas no momento em que nós tivermos, veja bem, uma melhoria desse sistema prisional, no momento que o governo conseguir pensar melhor ajustar isso, criar mais vagas, porque precisa, né? E, independentemente da resolução que se vai dar um caso, tem pessoas que tu até resolve elas com prestação de serviço à comunidade, tudo bem, enfim, mas alguns indivíduos, não. Só o cárcere. Não tem só a prisão. Não há outra alternativa. Tem que estar na cadeia. São pessoas nocivas. Sim. O sujeito que rouba, que mata, que trafica, é um indivíduo ele tem que ser tirado da circulação da sociedade. Ele é uma erva daninha. Isso. E ela tem que ser cortada. É a laranja podre, né? Exatamente. E ela vai contaminar a sociedade. Sim. Então nós precisamos dessas respostas. Sem dúvida. Então, essa é uma questão que não cabe à polícia. Mas mesmo que a gente tenha aquela questão, nós prendemos, o sujeito volta, estamos enxugando gelo porque prende, ele volta às ruas.
A questão legal, uma questão da legislação, isso não é uma primazia do Brasil. E que não depende da polícia daí. Não depende, mas não podemos esmorecer, temos que continuar agindo. Então, nessa gestão, o foco vai ser em operações especializadas, bem planejadas, para trazer melhoria da resposta, no sentido de tirar de circulação aqueles que precisam, dos crimes mais graves, e também melhorar a qualidade do nosso inquérito, que eu estou trabalhando também na questão cartorária. Certo. Eu quero um inquérito mais qualificado, mais robusto, com mais provas, mais consistente, e uma melhoria da produção interna de justamente todas as delegacias. Quando ele chegar lá, na mão de quem tem que chegar lá, o juiz ter a materialidade suficiente para fazer o trabalho que ele tem que fazer. Exatamente. Não adianta nós termos uma grande produção numérica. Nós precisamos produzir números, mas com qualidade. Com qualidade. Essa qualidade que vai gerar uma resposta, que é uma boa denúncia, que é um bom processo, com boas provas, que podem no final permitir uma condenação e alguém, obviamente, sendo condenado, se dá a resposta que a sociedade merece. A justiça sendo feita na sua... Temos que fazer justiça. Sandro, o Ademir já está me avisando lá e o tempo realmente, olha, o que eu quero aqui já ainda no ar dizer e deixar um convite para ti. Nós estamos entrando no mês de novembro e o mês de dezembro nós sabemos que existem aí várias operações, tanto da Brigada Militar como da Polícia Civil. Eu gostaria de deixar já um convite para ti durante o mês de dezembro, daí nós combinamos essa data, para que tu volte aqui no nosso programa para nós conversarmos sobre operações de final de ano, né? Nós sabemos que envolve ali Operação Natal, Operação do final de ano, Operação Férias, justamente se utilizando aí, Sandro, da Brigada Militar e da tua pessoa. Eu pretendo trazer aqui o Coronel Vorney ou o comandante do regimento, o Coronel Gedeon, em dar aqui algumas informações importantes em termos preventivos, né? Então, eu quero deixar aqui o convite para ti já nesse sentido, né, que tu venha a colaborar novamente conosco aqui lá no mês de dezembro, porque o assunto é que não falta, né, Sandro? De antemão já fica aceito o convite então, aqui. Eu vou requisitar aí o delegado regional para cá de novo, tá bem? Sandro, eu quero desejar aqui em nome do programa, né, Cidadania e Segurança Pública, em nome da TV Santa Maria, felicidades para ti, sucesso nessa nova missão, né? Tu tens toda uma bagagem de conhecimento, tu tens um perfil muito positivo para ter sucesso nessa nova missão. Nós temos absoluta certeza que vais ter sim sucesso. E que Deus continue te abençoando, né, nessa missão, nessa árdua missão, que nós sabemos aí que a nossa vida está em total risco diariamente, mas aquelas pessoas do bem, eu tenho certeza de que são muito mais abençoadas, né, que é o teu caso. TV Santa Maria à tua disposição, e quero aproveitar também em dar aqui, transmitir um abraço para toda a tua equipe, né? Todos os delegados de todas as tuas delegacias e todas as equipes, e dizer que a Polícia Civil de Santa Maria e da nossa região é diferenciada sim, justamente pelo fator resposta, né? Acontece o fato, nós temos absoluta certeza. Isso já se tornou até um aumento da responsabilidade de vocês, com certeza, Sandro, porque acontece um fato, a comunidade tem absoluta certeza que num curto espaço de tempo, de repente no jornal do dia seguinte, ou no jornal ainda daquela semana, nós vamos abrir na página policial e vai estar escrito lá: Polícia Civil já descobriu quem é que fez isso, quem é que fez aquilo, prendeu fulano, prendeu ciclano. Isso é muito bom em questões como tu falaste, uma polícia de primeiro mundo, trabalhando do jeito que nós trabalhamos, sabendo que existem dificuldades salariais, existe dificuldade com material, mas o nosso servidor gosta muito, ele é apaixonado pelo que faz e veste a camiseta. Então, parabéns a todos os policiais civis de Santa Maria, da região, que fazem parte da tua equipe e fazem esse grande time aí ser um time vencedor. Tá bem, Sandro? Agradeço em meu nome e em nome da valorosa equipe da Polícia Civil, né? Sem equipe a gente sabe que não Verdade. se faz nada, né? O nosso trabalho sempre
nós só podemos atingir o objetivo se toda a equipe estiver unida aí no mesmo sentido. E eu disse no dia da minha posse, tu estavas lá me prestigiando. Isso. Né? A equipe de Santa Maria, a equipe da região de Santa Maria, é uma equipe de qualidade, uma equipe que veste a camiseta. E eu tenho certeza que, por mais que passamos por esse momento difícil, né, as coisas já voltaram a pleno vapor, várias operações em andamento, Perfeito. várias respostas sendo dadas. E nós vamos resgatando aos poucos, né, esse pequeno período que perdemos, dando as respostas que nós precisamos dar e que a sociedade quer, graças aos qualificados policiais que integram aqui. Sandro, leva daqui então esse abraço a todos os teus colaboradores lá. Bem, sem dúvida nenhuma, o programa tinha aqui muito mais assuntos a nós tratarmos. Por isso que eu fiz questão de nós convidarmos o delegado Sandro para voltar aqui no mês de dezembro e complementar tudo isso que nós estamos falando aqui, mas principalmente para que a gente fale aí um pouquinho de algumas informações importantes para férias, Natal, fim de ano, que existe aí uma preocupação muito grande com a prevenção. E vocês sabem que eu sou um apaixonado pela prevenção, por isso já fiz o convite para o delegado Sandro. Estamos encerrando então mais uma edição do nosso programa Cidadania e Segurança Pública, não esquecendo que o nosso programa vai ao ar de forma inédita na terça-feira, às 21h15. E depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras, às 19h15, às sextas-feiras, às 23h e aos domingos, às 20h30. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Grande abraço. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis. Fadisma, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br